um ano, o artista plástico Ciron Franco voltava de uma viagem para Goiânia, onde mora. Ao chegar no centro da cidade, ele levou um susto. Sua casa e todas as outras da rua estavam cercadas por tapumes. Goiânia começava a viver a tragédia do Césio. Uma tragédia que mudou a vida de Ciron e de todos os moradores da cidade. Foi aqui que tudo começou. No dia 13 de setembro de 1987, Roberto Alves dos Santos e Wagner Pereira retiraram de uma clínica particular, o Instituto Goiano de Radioterapia, uma cápsula contendo 19 gramas de césio. A cápsula pesava 50 quilos de chumbo e foi levada num carrinho de pedreiro até a Rua 57. Aqui, na casa de Roberto, a cápsula foi aberta no quintal, em cima de um tapete. Nós aqui, a área estava totalmente contaminada. Nós retiramos solo e descontaminamos o local e colocamos um concreto. Vocês retiraram quanto de solo? Em torno de 40 centímetros de solo. Né? Como é que se dá essa contaminação do solo? É um processo de migração do césio. Essas pessoas andavam, transitavam com parte de césio, o pé, eles locomoviam e continham alguma parte do césio e contaminou toda a área. Walter foi alertado para o acidente no dia 29 de setembro por um médico que ouviu de um grupo de pessoas queixas de febre, diarreia, vômito e queda de cabelo. As pessoas diziam também que uma peça de metal é que estava causando todo o mal. A peça havia sido entregue na vigilância sanitária por Geraldo Guilherme, que a levou de ônibus embrulhada num saco plástico de lixo. Eu não sabia que prejudicava muita gente. Ficou mais ou menos a base de umas 60 pessoas que até hoje a Polícia Militar não sabe onde estão essas pessoas. E sinto um pouco assim, igualmente mesmo, está meu ombro, onde eu carreguei ela e minhas mãos continuam dessas condições que está. E eu não sei até quando vai ser sofrimento meu. Até que o alerta começasse, já haviam se passado 16 dias. Nesse período, o chumbo já havia sido vendido a um ferro velho, cujo dono, Devair, começara a distribuir aos pedacinhos aquela pedra estranha, com um brilho azul intenso, o Césio 137. Ela aí pegou e mandou tirar o Devair. Falou, tira um pouquinho desse pó aí e leva para sua casa e vê como é que à noite, se pôr no lugar escuro, você vê o tanque um azul bonito, um azul cintilante, uma coisa mais linda, sabe? Você passou um pouco do pó de Césio no teu corpo. Aí tinha um pedacinho azulinho assim, eu peguei, apertei e passei assim na barriga, mostrei pro meu filho. Aí eu peguei e limpei assim imediatamente, tomei banho e tudo. Aí foi num sábado, meu irmão vinha descendo. Me chamou e falou, Nessa, eu tenho um pedacinho de uma coisa aqui para você levar, uma coisa bonita. Você vai ver uma coisa que você nunca viu, um brilho maravilhoso, um azul que não existe na Terra. Eu ainda insisti com ele, não queria não, que eu tinha que sair ainda para resolver um negócio, que ele me deixasse me entregar mais tarde, que eu viria à noite. Mas ele insistiu, eu peguei, coloquei no bolso. Aí eu falei assim, bem, se
se isso aqui fosse uma pepita de ouro, ou um ouro, seu irmão não tinha te dado. E foi isso que eu falei pra ele, se isso aqui fosse tão bom, seu irmão não tinha te dado. Eu vou jogar isso aí dentro do vaso. E sim, eu não sei por que eu joguei dentro do vaso, não tenho nem ideia por que eu fiz Não, isso. você falou. Eu acho que foi o medo que eu tive, que era tanto ver ele já com aquela ferida tão feia na perna, joguei dentro do vaso. Dia 30 de setembro, o acidente virava notícia e Goiânia conviver com a dificuldade de tratar o maior já ocorrido com o césio no mundo. As pessoas suspeitas de contaminação começaram a ser removidas e a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi avisada. Realmente, às 3 horas da madrugada desse dia, eu acionei a emergência para ir a Goiânia, de forma que, aproveitando a madrugada, pois que sabia que logo no dia seguinte as famílias iam ficar extremamente preocupadas, como já estavam preocupadas pelo noticiário do dia anterior, e que eu teria um assédio muito grande de povo, um assédio muito grande da imprensa, um assédio muito grande das autoridades, no sentido de procurar dar um esclarecimento global. Então, procurei trabalhar dentro da madrugada, junto com os 2 componentes que foram do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Tomamos ciência mais ou menos dos valores, julgamos que aqueles valores para aquele primeiro dia estavam adequados e íamos esperar então já a equipe no dia seguinte para fazer a organização de planejamento, dividindo responsabilidade para cada um nessa primeira etapa do trabalho. Filas como esta se formavam diariamente no Estádio Olímpico. Ao todo, 128 mil pessoas foram monitoradas com contadores Geiger e instrumentos de medição de radioatividade. Então nós tivemos, nesta primeira fase, na fase crítica do acidente de Goiânia, 20 indivíduos hospitalizados, sendo que 14 deles estiveram no Hospital Marcílio Dias e os outros 6 pacientes estiveram no Hospital Geral de Goiânia. E havia um fluxo de ida para o Rio de Janeiro, de vinda para o Rio de Janeiro, de retorno a Goiânia e vice-versa. Esses eram os 20 pacientes mais criticamente envolvidos, todos eles ou com evidências de contaminação externa ou de contaminação interna, ou que tinham sido expostos ao material radioativo e fizeram algum grau de depressão da medula óssea, ou que apresentavam queimaduras radiológicas. No transporte para o Rio, algumas cenas dramáticas. Israel Batista dos Santos e Maria Gabriela Ferreira se despediam da família com a esperança da volta. Mas Israel, Maria Gabriela, Leide das Neves e Admilson de Souza foram as vítimas fatais do acidente. Eles foram enterrados em caixões de chumbo pesando 700 quilos cada um. Sobre cada caixão foi colocada uma camada de 20 centímetros de concreto puro. Descoberto em 1860, o elemento césio recebeu este nome por causa da luz azul que emitia. Quando submetido à fissão nuclear, ele tem os átomos maiores rompidos e se transforma num isótopo artificial sobrecarregado de energia, o césio-137. O césio é muito radioativo, permanece emitindo partículas radioativas que, quando atravessam a matéria, causam alterações. Ionizam quando são carregadas, quando atingem núcleos dos átomos, podem alterar esses núcleos, mudando a própria qualidade do átomo atingido. A ionização, por sua vez, é feita com os elétrons apenas, arrancando elétrons. Enfim, isso tudo se traduz em alterações do funcionamento do organismo,
que podem resultar no câncer, na leucemia, uma modalidade de câncer, mas que ocorre muito, em defeitos genéticos, ou se a exposição for muito intensa, uma fonte muito forte por um tempo muito grande, como aconteceu em algumas pessoas em Goiás, pode causar lesões muito fortes, queimaduras e uma chamada doença da radiação, que é uma disfunção orgânica muito grande. A gente tem que fazer uma diferença entre uma pessoa exposta externamente e uma pessoa contaminada internamente. Ela é exposta a uma fonte externa, como se fosse um aparelho de raio-x, alguém que está tirando uma chapa de raio-x, então ela é exposta quando ela está diante da fonte. Aí ela sofre uma exposição externa. Algumas vezes essas pessoas têm o que a gente chama uma contaminação interna, ou seja, o radionuclídeo entra dentro do corpo dela. Então, algumas pessoas, quando manusearam a fonte, elas pintaram a própria pele e, através da pele, passou para dentro do corpo essa radioatividade, ou muitas vezes comeram com a mão suja de césio, e com isso o césio entrou dentro do organismo. Então, existiram pessoas que estiveram expostas só externamente à fonte e pessoas que estiveram contaminadas internamente, além da exposição externa. Algumas pessoas ingeriram o césio-137, outras inalaram o césio-137, ou através das feridas o césio foi absorvido percutaneamente. Então, a contaminação interna foi tratada nesses pacientes através da utilização do quelante do césio, que é o ajuda-prússia, que é uma droga que foi utilizada talvez pela primeira vez na literatura médica em grandes doses, em doses maciças, e os resultados foram bastante eficientes, os resultados foram bastante satisfatórios. O azul da Prússia, quando em contato com o átomo do césio, torna-o insolúvel, evitando que ele seja absorvido pela corrente sanguínea. Qual é a situação dessas pessoas hoje, depois de terem sido descontaminadas, terem sido tratadas? Hoje, quanto à contaminação interna, eles não têm mais praticamente nada. Quanto à dose que eles já levaram, quer dizer, isso eles já levaram, eles saíram da fase aguda de radiação, ou seja, você tem uma fase aguda onde o teu organismo precisa reagir e você sair dela, né, vencer essa fase aguda. Isso essas pessoas já saíram. Agora, o que vai acontecer com elas por causa dessa dose de radiação que elas levaram é um efeito probabilístico, ninguém sabe. Existe uma certa probabilidade delas terem algum efeito, como existe a probabilidade de não ter efeito nenhum. Então, só acompanhando é que a gente pode ver o que vai acontecer com essas pessoas. A pessoa não vai eternamente ficar com o césio no seu corpo. Há até um processo biológico que elimina o césio. A essa altura isso já foi completado. O problema apenas é enquanto as pessoas tinham, e apenas aqueles que tinham, uma grande quantidade em termos, né, porque a radiação é intensa, de césio, que fosse incorporada no organismo ou tivesse sobre a pele ou na roupa. Agora, após essa descontaminação, após o tratamento, o césio eliminado, não. Apenas a pessoa sofreu o risco, poderá ter ficado doente, mas aqueles que entraram em contato, não mais, absolutamente. Isso é uma distorção, um alarmismo exagerado. Isso tem que ser eliminado. A população tem que assumir essas pessoas com naturalidade. Quando eu vou, por exemplo, ao meu trabalho, visitar meus colegas, eu sinto que eles afastam de mim. Inclusive, tem determinados locais que eu já fui em 2 órgãos, em cadeiras que eu já sentei para conversar comigo e já fiquei sabendo que foi limpado, quer dizer. Eles acham que a gente ainda tem contaminação. Tem problema com seus vizinhos até hoje? Tem. Nessa nova casa? A gente ainda tem, porque eles ainda não querem subir com a gente no elevador, às vezes, tem medo, né? Ainda tem ainda. A gente ainda está encontrando, assim, muitos problemas ainda. O que a senhora acha disso? Da atitude dele? Eu acho que o governador ou as pessoas competentes daqui nem devem esclarecer ao público, né, que a gente já está descontaminado, que a gente não tem risco nenhum mais para eles, que a contaminação que a gente pegou foi só interna, que só para nós mesmos vai prejudicar somente a gente, né? Veja a seguir, o que fazer com lixo atômico? FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia.
Uma das primeiras lições aprendidas depois do acidente com o Césio 137 foi a de que é preciso ter um maior controle sobre todos os aparelhos radioativos do país. O senhor acredita que acidentes como o de Goiânia podem voltar a acontecer no Brasil? Bem, se nós não estabelecermos aí normas rígidas de fiscalização, o risco sempre vai existir. É preciso que haja normas rígidas de fiscalização numa questão como essa. Na sua opinião, no caso do acidente de Goiânia, houve falha na fiscalização? Houve falha na fiscalização, claro que houve. O país todo está sabendo disso, não é? Houve falhas na fiscalização. Claro, e houve negligência dos médicos que trabalhavam naquela clínica. A origem básica de acidentes como este é subdesenvolvimento. Nos países subdesenvolvidos existe miséria e muita irresponsabilidade. De maneira que foi um conjunto de miséria que levou indivíduos a tentarem ganhar um pouquinho mais retirando objetos de um lugar abandonado. E foi a irresponsabilidade que levou os donos da clínica radiológica de Goiânia de abandonarem parte da bomba de césio no lugar sem nenhuma fiscalização. Certamente a responsabilidade civil é dos donos da clínica, na minha opinião, mas eu não sei se isso na justiça vai ser provado e vai ter consequências. E não tenho dúvida de que uma responsabilidade é dos proprietários da bomba de césio que a abandonaram naquele local. Há outras responsabilidades em graus diferenciados, do poder público em geral, seja no nível municipal ou estadual, que tem atribuições, embora sem condições de exercê-las, de fiscalização de tudo que diz respeito à medicina. Mas principalmente no nível federal. Eu não tenho dúvida que a Comissão Nacional de Energia Nuclear não tinha um sistema de acompanhamento porque a bomba ficou abandonada por muitos meses, mais de um ano, sem que ninguém desse conta disso. Para manter um controle permanente sobre todos os aparelhos radiológicos, está sendo desenvolvido um sistema de monitoramento contínuo. Esse sistema está ligado diretamente a uma central instalada em Brasília. O funcionamento é muito simples. Essa caixa aqui fica aqui junto da nossa central. E existe em cada um dos pontos, vamos dizer, num hospital, como Porto Alegre, tem um Hospital Santa Rita, onde tem uma bomba de cobalto. Nessa bomba de cobalto vai ser colocado um equipamento, que é um kit formado por um comunicador digital e 2 sensores. Esses sensores vão servir para medir a inexistência de radiação, quer dizer, seria o nível mais baixo, nível 0, ou detectar um valor maior do que o suportável pela pessoa humana. Então, entre esses 2 valores, o 0 e esse maior, qualquer situação que haja, além desses limites, quer dizer, quando não houver radiação ou quando houver um determinado número, o sensor vai fazer com que o comunicador digital, que se encontra no Hospital Santa Rita, se comunique para cá, com essa nossa central telefonicamente. Aqui vai aparecer um número correspondente ao Hospital Santa Rita. E logo depois aparece um outro número que vai dizer o tipo de ocorrência. Pode ser ocorrência 1 ou ocorrência 2, no caso, que só são 2 possibilidades. A partir desse momento, o operador, que está 24 horas junto a esse equipamento, aqui na nossa central, ele vai pegar a ficha daquele usuário e vai tomar as necessárias medidas, tais como ligando para o hospital, dizendo que ocorreu, por exemplo, um furto da bomba de cobalto ou do material radioativo, vai ligar para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, vai ligar para a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e ainda vai fazer uma outra ligação à Secretaria Estadual de Saúde. Decidir, porém, o que fazer com os rejeitos radioativos recolhidos de ruas, casas e das pessoas em Goiânia é o grande problema ainda sem solução. Acondicionado em 800 tambores, ocupando uma área a 20 quilômetros de Goiânia, na região conhecida como Abadia de Goiás, o lixo atômico não pode ficar onde está sob o risco de contaminar todo o solo. Por que o depósito foi feito a céu aberto? Bom, o depósito foi feito a céu aberto pelas condições que nós encontramos naquela época. Quando nós chegamos a Goiânia, era uma situação de pânico. Só não existia o pânico propriamente dito porque ainda havia, a autoridade era organizada, quer dizer, o governo controlava, a polícia funcionava, os hospitais funcionavam. Mas
era urgente que se retirasse aquilo de Goiânia. A população não podia mais conviver com aquela situação. Era perigoso, os níveis, as fontes eram fontes de boa intensidade, de alta intensidade, não podia ser mantido ali. Então a solução tinha que ser aquela que fosse tecnicamente viável, mas que fosse também a mais rápida. Dessa forma, chegou-se à conclusão, tanto sob o ponto de vista político quanto sob o ponto de vista técnico, alguma coisa relativa a custo, que a melhor solução seria fazer um depósito a céu aberto. Existe algum estudo de um depósito de lixo atômico definitivo no país? Existem estudos nesse sentido. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável por essa área. Já, inclusive, uma certa divulgação foi feita num seminário no ano passado, no ano retrasado, já a escolha de alguns locais que são candidatos a depósitos definitivos, mas eu ainda não sei como isso vai ser feito e quando vai ser feito, porque existe uma certa dificuldade política. Existe algum estudo para a mudança desse lixo atômico de Goiânia ou para a criação de um depósito nacional? Existem vários estudos que estão sendo realizados atualmente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e outros órgãos, visando a solução definitiva de lixo atômico no país. Esses estudos estão sendo processados e eles serão baseados no que a nova Constituição estabeleceu, e a técnica, então, vai indicar, finalmente, o que deve ser feito com o lixo atômico, aonde deve ser colocado. Esse estudo é um estudo completo, técnico, psicológico, político, econômico, então vai dar uma solução definitiva e acredito que a prazo não muito longo. É uma competência do governo federal, começando pelo Congresso Nacional. Existe aqui um projeto enviado pelo presidente da República em outubro do ano passado, aqui no Congresso Nacional, e esse projeto tenta regulamentar legalmente a questão dos depósitos de lixo atômico. E ganhou imediatamente um substitutivo do deputado Fernando Cunha, que estabeleceu isso conosco à época, que foi no auge do drama vivido por nós. E isso está aqui ainda sem nenhuma deliberação. É preciso que se delibere, que o Congresso delibere a respeito deste projeto, para que se criem normas legais para que o governo federal possa resolver este problema. Alfredo, esse depósito, ele tem condições de se tornar um depósito definitivo? Não, não tem condições de transformar em depósito definitivo, porque as características do local não permitem que ali seja construído um depósito definitivo. Isso andou muito em voga, fala-se muito em transformar aquele local num local definitivo, mas existe uma impossibilidade não só política, como técnica. Se você considerar que aquilo é um depósito de curto prazo, com a finalidade que foi feito, você me perguntaria o que significa esse curto prazo. Curto prazo, para nós, sob o nosso ponto de vista, não está se referindo, nem nunca se referiu ao depósito propriamente dito, mas sim nas condições de manutenção do depósito ele próprio, isto é, todos os recipientes, todos os tambores, todas as caixas que estão no depósito, elas têm que ser mantidas em condições ideais, em condições ótimas, para que você possa fazer um transporte no futuro para um local definitivo. Olha, deveria sair de lá para um local definitivo, mas no Brasil nós sabemos a tradição que o provisório vira definitivo. E eu até agora não vi nenhum movimento por parte da CNEM ou do governo federal para decidir onde vai ser construído o depósito permanente. Por causa do acidente que mudou a sua vida e a de todos os moradores de Goiânia, o artista plástico Ciron Franco vive hoje preocupado com o futuro nuclear. Um futuro onde a sobrevivência poderá ser impossível.
FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia.